Gente, meu nome é Fabiano de Santos Marques. Vim de uma cidade pequena, hoje se transformou numa cidade, mas antigamente era uma aldeia chamada Araios. Estou aqui, vim conhecer esse lugar exuberante, diferente, sair da cidade, lugar tranquilo, sossegado. Já passei de barco, lugar sossegado para a família. Resolvi dar uma volta aqui, conhecer o lugar. Tem muito lugar bonito aqui. Aqui é diferente demais da cidade. Aqui é lugar sossegado para trazer toda essa família, totalmente aquele selva de pedra da cidade, e aqui é o lugar de se viver. Venha conhecer aqui. Estou aqui com o professor Rafael, um homem excelente, bom na cozinha, totalmente diferenciado de tudo que faz. E tamo junto aí, veja só a maravilha do lugar. Esse aqui que é o lugar, gente. Venha conhecer aqui. Vamos construir 2 unidades aqui, logo logo vai estar cheio de gente aqui. Venha conhecer aqui, Trino do Lago, venha conhecer aqui na Serra da Mesa, região da Serra da Mesa. Um grande abraço a todos, tamo junto. Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los, principalmente abrindo a Palavra de Deus juntos para estudarmos. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por momentos tão importantes em nossas vidas que Tu concedes, onde temos o privilégio de abrir a Tua santa orientação, estudá-la, ter condições de entender, e Te suplicamos a Tua bênção e o Teu poder para que possamos praticar e também ensinar aos que nos cercam. Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Uma aliança eterna. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Olha que coisa mais interessante, a promessa feita para Abraão, né? O que me chama a atenção aqui, meus amados, é essa expressão aqui, aliança perpétua, ou aliança eterna, o título do tema desta semana. O único contrato eterno registrado na história do universo é esse aqui. E eu e você fazemos parte dele. Basta querermos e escolhermos fazermos parte desse grupo que o Senhor está selecionando, daqueles que Ele criou e um dia caíram, e agora estão aceitando o pagamento que Ele fez por nós, lá no Calvário, e quer salvar a mim e a você. Basta aceitarmos. Se não aceitarmos isso, rejeitarmos esse pagamento, se nós rejeitarmos essa graça maravilhosa, porque nós não temos que pagar nada, é de graça. Se nós rejeitarmos, infelizmente, Ele é o doador da vida, e se não queremos Ele, não estamos querendo a vida. Faremos parte de um grande descarte, encabeçado por um anjo caído, que um dia teve o nome de Lúcifer, hoje se chama Diabo e Satanás, e que agregou
uma multidão incontável de demônios ao longo da história do pecado. E muitos seres humanos, infelizmente, têm se incorporado nesta grande organização pecaminosa, chamada na Bíblia, em Efésios capítulo 6, de potestades da maldade em lugares celestes. Qualquer lugar do universo é lugar celeste, porque Deus é que criou tudo. Satanás nunca criou nada, homem nenhum, mortal nenhum, nunca criou nada. Não cria nada, são criaturas. Por mais que exerçam grandes virtudes e grandes projetos e grandes obras, não passam de réis mortais, sejam eles anjos, sejam eles homens comuns como nós. Mas o Senhor é o Criador e o doador da vida e o mantenedor da vida. Quando o aceitamos, estamos aceitando fazer parte dessa recuperação, desse grande corpo que um dia caiu e mergulhou no pecado. E hoje está aceitando voltar a fazer parte do projeto original de Deus. Aqueles que jamais verão morte, pranto ou dor após receber a redenção. Como se fosse um só corpo, onde Cristo é a cabeça. E esse corpo chamado da noiva de Cristo, a igreja, que eu e você compomos cada tijolinho desta igreja espiritual, de seres criados por Deus, que tem reconhecimento pleno da sua insignificância sem Deus e busca servir a Deus em espírito e em verdade. Pense nisso, amado irmão. Fazer parte dessa aliança eterna é a coisa mais importante, é o passo mais importante de nossas vidas. Para entender melhor essa aliança eterna, nós passaremos vários pequenos temas e entenderemos numa amplitude significativa o que o tema da aliança eterna requer que entendamos. No segundo tema, Yahweh e a aliança abraâmica. Irmãos, nós poderíamos aqui dividir em 3 partes o entendimento desse tema. Existem 2 passagens bíblicas que no original aparece esse mais famoso tetragrama de todo o escrito sagrado, que então conhecemos por Yahweh. O primeiro texto bíblico é Gênesis capítulo 15, verso 7, com Êxodo capítulo 3, verso 14. Em ambos os textos, Deus se identifica como Yahweh, que é o grande eu sou. Inclusive nesse texto de Êxodo, o próprio Deus explica o significado do seu próprio nome. Diz para Moisés ir lá falar para Faraó que o eu sou, o que sou, mandou dizer isso. Ele vai entender passo a passo o que significa essas palavras. De acordo com a resistência dele, em algum momento vai deixar vocês saírem. Meus amados, o peso dessa expressão é tão grande que Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, aí sim, nós dividiremos em 3 partes para ampliar esse entendimento do peso dessa expressão de Deus se identificar como eu sou. E soa um pouco estranho no português, porque é um termo assim estranho, né? Mas no original isso pesa muito. É um significado muito forte. Esse eu sou, o Filho de Deus, dentro do Evangelho de João, ele entra nessa milindra desse tema. Em primeiro lugar, eu quero aqui mencionar que do verso 1 ao verso 11, que trata do tema da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho então de João, vocês podem observar que desde que abre o verso 1 até a hora que fecha o verso 11, está entre colchetes. No rodapé das Bíblias mais próximas do original possível, tem lá uma expressão explicativa que você pode conferir, se na sua Bíblia tiver, que tudo na Bíblia que está entre colchetes ou entre parênteses não se encontra nos originais. Ou seja, pode até ser que tenha acontecido isso aqui de fato, mas não consta nos originais, o que tem relatado sobre a experiência da mulher adúltera, porque está entre colchetes ou entre parênteses. A partir do verso 12 até o verso 59, nós temos aqui
Jesus se envolvendo num discurso enorme, onde ele entra nesse tema aqui. Mas antes de entrar nesse tema aqui, eu destacaria um segundo explicativo, que é o verso 44. No verso 44, Jesus simplesmente ele revela uma grande melindra, dizendo que quando as pessoas começam a mentir, elas estão se identificando com o diabo, querendo ser filha dele, dizendo que o diabo é o pai da mentira. E outra coisa, ele comenta uma coisa tremenda, que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio. Ou seja, ele remonta a história do pecado anterior ao Gênesis, que criou esse planeta e deixou sem forma e vazia. E olharmos pela ciência de um planeta que comprova-se cientificamente que foi criado há 4,6 bilhões de anos, dá para entender o tempo que nossos primeiros pais viveram então na eternidade, porque consta então de atividade pecaminosa, ou seja, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, que encontramos o registro bíblico, é de 4.000 anos antes de Cristo para cá. Antes disso, aprenderemos muito um dia no reino eterno o que eles andaram fazendo, mas deixa uma ideia clara na Bíblia para quem quer olhar mais fundo. O pecado iniciou no céu e muito antes dessa terra ter sido formada. E já tinha homicídio e mentira. Não foi eu que escrevi, está aqui no verso 44 do capítulo 8 do Evangelho de João. Aí sim, entrando no restante dos versos até o verso 59 do capítulo 8, o que se destaca ali entre o verso 56 e o verso 58, irmãos, é impressionante. Jesus toca exatamente nesse tema aqui. Ele alega o seguinte, que Abraão exultou por ver o meu dia. E aqueles fariseus lá dentro da igreja, dentro da sinagoga, escutando aquilo, debocharam dele na hora. Falaram, rapaz, você não tem nem 50 anos. E está dizendo que conheceu Abraão, ou que Abraão te conheceu, ou te conheceria. Que é isso, rapaz? Aí no verso 58, Jesus, em poucas e boas, ele é como se tivesse atirado uma pedra no vespeiro. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele usou esse termo aqui. Ele se identificou como filho de Deus, ele se identificou como Deus, naquele momento de Abraão. E isso deixou eles enfurecidos, enraivecidos a tal ponto, eles encurralaram ele, levando para fora da igreja, e lá era uma região de despenhadeiro, levaram ele para jogar despenhadeiro abaixo. Se não fosse os anjos de Deus ter protegido ele ali, eles iam matar ele ali naquele momento. É muito interessante, irmãos, o peso dessa informação no hebraico. Eu sou. Quando Jesus falou isso, enfureceu eles imediatamente. E Jesus estava falando algo verdadeiro, de cunho íntimo e absoluto. Está aí o significado do nome Eu Sou. No terceiro tema, El Shaddai, é outro termo interessante. Antigamente, irmãos, principalmente lá na região do Oriente, até hoje eles dão muito valor nisso, na questão da expressão do nome, do significado do nome. Nós aqui no Ocidente não damos muita importância para isso. Mas se olharmos no termo original de cada nome, de cada expressão, o nome pesa. Eu mesmo creio piamente nisso, que o nome puxa muito. Tem nome que tem uma tendência muito forte, uma natureza forte, irmãos. Então, existem vários significados interessantes. Mas tem pessoas que não importam e acabam colocando nome nas crianças que, se olhar no original, jamais colocaria. Então tem nomes que, como Cláudio, por exemplo, quer dizer aleijado. Isso é forte demais. Se conhecesse o nome, a gente evitaria. Na nossa cultura ninguém importa com isso, que não faz diferença nenhuma, né? Mas naquela cultura jamais se colocaria um nome assim, exceto se a pessoa realmente já tivesse uma deficiência de nascença. Mas o nome pesa muito, sempre pesou. E nos tempos bíblicos ainda tinha-se o hábito de mudar de nome quando as pessoas mudavam de perfil ou mudavam de comportamento. Tipo, aquele que conhecemos como o apóstolo Paulo, e ele passou mais a ser identificado como Paulo justamente no período em que ele usufruiu da cidadania grega que ele tinha para levar o evangelho nas suas viagens missionárias, que muito avançou na história da pregação do evangelho. E outros personagens da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, também receberam nomes distintos.
temos diversas histórias de mudanças de nomes. E aqui, nesse tema de hoje, no terceiro tema, El Shaddai, nós encontramos em Gênesis 17, de 1 a 6, onde o Senhor quis enfatizar a Abraão o significado da sua força e do seu poder. E ele inclusive diz para Abraão: ande na minha presença, seja perfeito. Ou seja, a presença de Deus é que nos transforma. E El Shaddai, esse termo, dava essa segurança para aqueles que creem no Senhor. E esse termo fortalece aqueles que creem no Senhor. Sempre foi assim e continua sendo. No quarto tema, de Abraão a Abrão. Aqui outro significado interessante, de mudança de nome, né? A pessoa tinha um perfil imaginado e projetado pelos pais mortais, e quando se conectava com Deus, o próprio Deus incentivava a mudança de nome, porque isso pesa no comportamento. Se você observar lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 17, nós temos uma prova disso. O próprio Deus comenta ali na profecia que todos aqueles que serão contados entre os escolhidos, que marcharão para dentro dos portais sagrados, bem claro ali, o nosso nome será mudado. Cada um terá um nome de acordo com a experiência da caminhada que teve com Deus desde que se converteu até no dia da transformação e da consagração da entrada de retorno à vida eterna. Abraão, por exemplo, que recebeu essa mudança em vida, com certeza ele vai continuar com o mesmo nome que Deus deu para ele. Abrão, pai exaltado, foi mudado para Abraão, pai de multidões. Esse nome já foi dado por Deus, com certeza o dele não vai ser mudado, porque Deus já mudou o nome dele. Todos aqueles que Deus já mudou o nome e descansaram no Senhor com o nome mudado pelo próprio Deus, com certeza vai continuar com esse mesmo nome. Agora, eu e você, que o Senhor não mudou o nosso nome, nem nossa cultura permite essa mudança de nome assim, sem muita burocracia, exceto com muita burocracia e de apoio, de cunho judicial, sem chance. Mas lá, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nós receberemos com certeza, no momento em que chegarmos no céu, teremos um momento de recebermos o novo nome. No quinto tema, etapas da aliança. Aqui Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, vamos analisar, dividindo isso aqui em 3 etapas praticamente, para entendermos a abordagem desse tema. O primeiro deles destaca a fidelidade que, se Abraão tivesse, receberiam evidentemente as bênçãos de acordo com a fidelidade a essa aliança. Foi inclusive uma abordagem que o Senhor estendeu a Abraão com promessa hereditária, ou seja, até as futuras gerações. E aí, quando olha para esse ângulo, precisamos de ir lá em Gálatas capítulo 3, verso 7 e entender que eu e você fazemos parte dessa aliança como filhos de Abraão, ou descendência de Abraão pela fé. Abraão foi considerado o pai da fé. E eu e você, ao aceitarmos essa mesma fé, nós passamos a ser incluídos nessa herança da promessa. A segunda etapa teve então um ritual onde alguns animais eram abertos ao meio, colocado uma banda de frente com a outra, e algumas aves colocadas inteiras, que marcou esse ritual das pessoas que entravam ali a fazer parte e prometer, diante desse ritual, a fidelidade. E isso mostra, evidentemente, que para essa aliança funcionar e as promessas de Deus acontecer ao longo da história de forma perpétua, Cristo teria que pagar o preço, e o preço seria com sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Por isso, esse sacrifício que teve, de Jesus ter sido, que prefigurou nada mais, nada menos do que a morte de Cristo no Calvário. E a morte de cruz, que não é nada, mas a morte eterna, como Apocalipse 1,5 confirma que ele sofreu a morte eterna, dizendo que ele foi o primogênito dos mortos. E já tinha mais de 4.000 anos de pessoas morrendo, porque ele foi o único que morreu a morte eterna. Ele, lá no Getsemane, suou sangue, porque sabia o tipo de morte que ele ia sofrer. O sofrimento dele maior foi exatamente deixar de existir, de ser extinto em si mesmo, ele deixar de ser doador da vida, dele ser mortal, tendo deixado a capacidade divina no céu, se tornado como um de nós, aparência mortal, estrutura mortal, homem de dor,
e aí ressuscita novamente e ninguém reconheceu ele, porque ele retoma a estrutura, as características divinas que ele tinha antes de se projetar no útero de Maria, com auxílio do Pai e do Espírito Santo. Então aqui, ele agora, ao ressuscitar, passa pela parede, ascende aos céus e passa a usar os poderes dele, que durante os 33 anos e meio de vida dele aqui na Terra, ele não usou nenhuma vez, alegando que as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E vocês farão obras maiores que essa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Isso é muito sério, irmãos. Então Jesus foi representado no seu sacrifício, aqui também, nesse ritual de aceitação, ou ao entrarem nessa parceria com Deus, de fazer parte desse contrato, dessa aliança perpétua. E a terceira etapa é muito delicada, irmãos, porque destaca aí em Gênesis capítulo 17, verso de 1 a 14, destaca um ponto muito importante, onde Abraão se torna um profeta. Ele foi um profeta do Antigo Testamento. Ele recebe a visão que a descendência dele passaria 400 anos de escravidão no Egito. E nós sabemos pela história que eles ficaram 430 anos lá. Por que 30? Porque o período que Deus abençoou o povo de Deus através de José, que se tornou governador do Egito, e ele foi quem recebeu, então, a descendência de Abraão lá, e durante 30 anos eles respiraram em paz, sem sofrimentos, e viveram com dignidade. Mas assim que José morreu, pronto, outro faraó que não conheceu a José, até em Atos dos Apóstolos é bem destacado isso, entra e oprimiu novamente, até que se completou então 400 anos de opressão, de perseguição, escravidão. Mais 30 do governo de José, foram então 430 anos. Esses 3 pontos então mostram essas 3 etapas da aliança, que lá na ponta, ao Deus falar com Moisés, pede para ele ir lá e tirar o povo dele, resgatar, justamente por causa dessa aliança feita com Abraão. No 6º tema, obrigações da aliança. Aqui nós temos o capítulo 18, verso 19, mostrando que o que Paulo falou em Gálatas, capítulo 3, verso 7, se estende até nós. Porque as obrigações que Abraão e a sua descendência teve, envolve a mim e você, que somos descendentes dele pela fé, o mesmo compromisso de obediência. Não é simplesmente aceitar porque é de graça. Não, Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, é graça realmente, porque nós não merecemos, irmãos. Mas como expressão de gratidão, nós vamos guardar os seus mandamentos. Vamos respeitar. A fidelidade nossa faz parte desse contexto da aliança. Nós temos que responder do lado de cá do contrato, porque do lado de lá já foi garantido. Deus pagou o preço. O sangue divino foi derramado. Pense, tanto que é sério. Inclusive, se a gente observar no capítulo 18, verso 19, quando Deus estava conversando com Abraão sobre isso aqui, foi aquele momento que ele foi o próprio Filho de Deus para conversar com ele, e mais 2 anjos, os 2 anjos seguiram depois de alimentar ali um bezerro cevado que ele fez bolos, etc. Eles alimentaram bem. Os 2 anjos seguiram a pé para Sodoma e Gomorra, que era pertinho, aonde morava Ló. E graças a essa aliança, Abraão pôde fazer de tudo para poder salvar o próprio sobrinho dele, Ló, que tinha se separado dele já há alguns anos. E infelizmente só Ló e 2 filhas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas a aliança feita aqui pesou em benefício de Ló, graças a Abraão, que era o fiel do lado de cá, e ainda recebeu a notícia naquele momento ali também, de que ele teria um filho legítimo, e o menino dele, que ele tinha tido com Agar, foi um indivíduo que ele já estava ali com seus 10 anos de idade, nessa ocasião aqui, aproximadamente, 10, 12 anos, e ali ele recebe a notícia de que a própria Sara, com 90 anos de idade, teria uma criança. E ela riu lá, não acreditou que isso ia acontecer. E o próprio anjo falou, o ano que vem eu vou estar passando aqui, nessa mesma época, você vai estar com o neném no colo. Abraão não duvidou e nem questionou.
e Sodoma e Gomorra foi destruído. Presta atenção, irmão. Presta atenção, minha irmã. Essa fase da aliança foi anunciada envolvendo a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo, simbolizando a destruição do mundo dos nossos dias também em fogo. Assim que Jesus voltar, segundo Tessalonicenses 2,8 fala que então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo resplendor da sua vida, pelo assopro da sua boca. Mas quem será desfeito? O iníquo. O iníquo é quem? É quem que desconsidera a aliança ou ignora a aliança. Essa aliança que Deus faz com os mortais. Para finalizar, meus amados irmãos, o sétimo tema, ser diferente. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 11 a 22, fala de uma circuncisão feita no coração, irmãos. Essa circuncisão nos lembra também o Evangelho de João, capítulo 3, verso de 1 a 7, onde Nicodemos vivia frequentando o ambiente que João Batista vinha pregando e tudo, e o Espírito Santo vinha tocando no coração dele, mas ele ainda não tinha tomado a decisão de aceitar o batismo. Que é a circuncisão de coração que Paulo fala aqui no capítulo 2, verso de 11 a 22. É o coração transformado pelo Espírito Santo, nova criatura. Porque a circuncisão primária, a primeira que aconteceu, que Abraão inclusive já era idoso quando foi circuncidado, Isaac já tinha nascido também quando foi estabelecido esse ato da circuncisão, é para que o povo fosse diferente dos demais, para que o povo de Deus não fosse igual aos demais. E por que circuncisão? É praticamente uma operação de fimose, né? Feita em crianças do sexo masculino ou em homens, jovens ou adultos. Interessante que isso aí, de certa forma, irmãos, era um regulador ou um freio contra o machismo que já tinha na época. E uma maneira também de selecionar a descendência, então, dessa promessa, para que pessoas mais seletivas pudessem fazer parte. Pessoas mais preparadas, ambientadas com a obra de Deus. Porque a tendência que tinha naquela época, dos homens sair pegando mulher de tudo que... Lembra do dilúvio? Saíram tomando de todas as que encontraram, né? E foi virando aquela confusão com bigamia, trigamia, poligamia. E não tinha regra, não tinha nada que segurasse. Inclusive, poucas pessoas comentam sobre isso, procura manter, principalmente no mundo ocidental, Abraão como alguém que viveu assim uma vida de monogamia, né? E não foi não. Vai lá em Gênesis capítulo 25 e analisa do verso 1 ao 6. Ele teve, na época já de Sara, teve Agar e já tinha algumas concubinas, que não aparecem no momento junto com Agar. Mas aqui em Gênesis 25, de 1 a 6, depois que Sara morreu, ele casou com Quetura, e ali mostra um registro de diversas concubinas que Abraão tinha, e teve vários filhos com diversas descendências com essas concubinas também. E então ele era um homem que vivia, que praticava a poligamia. Então, de certa forma, a circuncisão envolvia uma certa educação seletiva durante a escolha conjugal que eles tinham dentro daquela cultura, que até hoje naquela cultura é desse jeito. Eles praticam normalmente a poligamia. Por mais que o mundo ocidental tente influenciar, mas a verdade é essa. E aqui, aonde aparece a circuncisão, que ela prefigurava sim, com certeza, o batismo que João Batista viria a ensinar. Porque essa traria não só o batismo nas águas, mas para ressuscitar uma nova criatura, que mostra esse batismo que ele explicou para João no capítulo 3, verso de 1 a 7, que se torna uma nova criatura, e o que Paulo comenta lá em Efésios, capítulo 2, verso de 11 a 22, coração circuncidado. Meus amados, que eu e você tenhamos o coração circuncidado, sejamos pessoas de fato convertidas, diferentes, para que possamos conquistar o mundo ao nosso redor. Santo Deus, santifica-nos e capacita-nos a atrair as pessoas que nos cercam para os pés do Teu Filho amado. E que naquele grande dia todos nós sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouve a voz, Jesus te chama. Ouve já, ó pecador.